Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 4. Nós vamos dar continuidade à temática que nós falamos nos domingos anteriores. Nós vimos em Efésios capítulo 6 sobre guerra espiritual. Falamos sobre a necessidade de nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E a gente falou aqui sobre um pouco sobre esse mundo invisível, mas real, que é o mundo angelical. Falamos sobre o inimigo, especificamente. Demos alguma ênfase sobre a questão da natureza pecaminosa, a carne e também o mundo. Mas algumas coisas ainda precisam ser ditas. Por isso que hoje eu decidi também estender, e fazemos essa terceira parte pegando algo muito interessante, que é a tentação de Jesus no deserto. E ela vai nos ensinar algo maravilhoso. E eu quero que você nessa noite possa deixar o seu coração bastante aberto, a sua audição espiritual bastante aí atenta para ouvir a voz do Espírito do Senhor. Amém? Vamos colocar de pé mais uma vez, e eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o seguinte. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Jesus respondeu: Também está escrito, não ponha à prova ao Senhor, o seu Deus. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Pai Santo, nos ajuda neste momento. Nós não compreendemos a totalidade do texto e da história que acabamos de ouvir, de ler. Sabemos que ela aconteceu, e sabemos que ela foi escrita para fortalecer a nossa fé, foi escrita para nos ensinar acerca desta guerra espiritual que todo cristão enfrenta. Então, Pai Santo, não é por nós, não é pelo nosso entendimento, mas é pelo Teu Santo Espírito, que nós não apenas compreenderemos, mas viveremos pela fé. E assim, resistiremos ao diabo, resistiremos às tentações do inimigo, e viveremos uma vida santa para o louvor da Tua glória. Em Cristo, que nós oramos e pedimos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos e minhas irmãs, em Mateus, no capítulo 3, está com os slides aí? Muito bem. Em Mateus capítulo 3, Jesus ele recebeu a confirmação do seu ministério logo após o seu batismo, onde o Pai lhe disse: Este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. E nós somos informados que Jesus Cristo ele foi levado pelo Espírito para ser provado, para ser tentado, para passar por esse deserto que confirmou
aquilo que todos nós já conhecemos, o ministério de Jesus. E apesar, meus irmãos, da gente ter em mãos essa história, precisamos entender que há algumas coisas nessa história que nós não conseguiremos explicar. E não é nossa intenção ficar atento aos detalhes. Como o diabo levou Jesus até o pináculo do templo, até o ponto mais alto do templo. Como que levou isso? Foi teletransportado? Voou? Isso tudo não importa para nós. A gente não conhece, como eu disse, todas as questões que envolvem aqui. Mas uma coisa nós conhecemos. Havia Jesus e havia o tentador. Havia aquele que detém todo o poder e havia aquele que outrora era um anjo que habitava em uma região celeste e que tinha uma função celestial e que foi expulso, que até hoje está lutando contra Deus, contra a sua igreja e contra a sua obra. Então é isso que nós sabemos. E nós vamos ver, meus irmãos, que esta passagem de Jesus pelo deserto, ela vai ter um nítido contraste com outro episódio que vai acontecer na história da humanidade. Eu estou falando do paralelo que há entre Jesus no deserto e Adão e Eva no paraíso. E eu quero que você observe esse texto que acabamos de ler, comparando com Gênesis 3. E nós iremos fazer isso. Adão e Eva estavam no paraíso e caiu. Jesus estava no deserto e prevaleceu. Adão e Eva estavam no paraíso e tinham todo tipo de frutas, todo tipo de comida à sua disposição e caiu. Jesus estava passando 40 dias e 40 noites orando e teve fome e perseverou. Então esse nítido contraste, meus irmãos, vai também mostrar para nós a estratégia de Satanás. Observe que, meus irmãos, o nosso inimigo, como nós já falamos aqui na outra vez, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, ele não sonda mentes e corações, mas de alguma forma que nós não conhecemos, ele insere ideias em nossa mente. Não é que ele sussurra, mas como a nossa natureza pecaminosa ainda está nesta forma humana que ama o pecado, então o diabo, junto com o mundo, junto com nossa natureza pecaminosa, que é eu mesmo, para onde eu vou, eu levo ela, nós somos tentados. E nós somos tentados a todo momento. Obviamente, como nós lemos aqui em Efésios 6, que haverá momentos e tentações diferentes. Irmãos, lembram disso? Havia uma expressão em Efésios 6 que fala sobre isso. Paulo fala para que a gente se fortaleça, para que possamos prevalecer no dia mal. No dia mal. Todo dia é difícil. Basta todo dia o seu mal, como Cristo vai dizer no Sermão do Monte, mas esse dia mal quer dizer que em alguns momentos você pode também ser levado para algum deserto da vida. O diabo não tentou Jesus a todo momento como ele tentou no deserto. O texto nos fala que depois ele vai se retirar. Mas no deserto ele foi intensificado. É como se ele levasse o seu pelotão para lutar contra você. Então precisamos compreender que haverá momentos na vida em que nós também passaremos pelo nosso deserto. Esse deserto pode ser qualquer coisa. Pode ser você estar lutando contra a incredulidade em um momento de fragilidade emocional. Pode ser você estar lutando contra a incredulidade em um momento de fragilidade física, passando por uma enfermidade física, passando por uma dificuldade familiar, no casamento, com os filhos, passando por um problema no trabalho. E é nesses momentos específicos, nesses desertos da vida, ele vai intensificar. O mundo já faz isso todo dia, nós já fazemos isso todo dia, mas lembremos aquilo que nós falamos anteriormente: não há anjos suficientes para todas as pessoas. Não sabemos quantos são, mas sabemos que foi um terço, como está em Apocalipse, as estrelas que caíram do céu.
há 2/3 a nosso favor. Então, eles estão aí trabalhando no mundo espiritual e vai havendo essas tentações, usa o mundo, me usa, mas ele também vai usar de maneira específica para nos atacar. E aí precisamos então, meus irmãos, compreender os ataques do inimigo. Eu e você precisamos compreender os ataques do inimigo. E nós vamos ver que nesse paralelo de Gênesis e do deserto, nós vamos compreender esses ataques. O primeiro ataque de Satanás, meus irmãos, que tem paralelo tanto em Gênesis como no deserto, é levar o cristão à desesperança. Olha como está aí nos versos 1 a 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito Santo levou ele para o deserto. O texto é claro, para ser tentado. É o Filho de Deus, é o Messias, precisa ser provado para todos. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse. Como o tentador se aproximou, não sabemos. Não foi como uma serpente, como foi no Jardim do Éden. Também não sabemos como essa serpente conversou com Eva. Como eu disse, não vamos pegar os detalhes. Vamos nos ater aos fatos que aconteceu. Houve uma conversa entre o diabo e Jesus. E o tentador se aproxima de Cristo e diz: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você... Meus irmãos, prestem atenção aqui em uma coisa. Você que acha que está de bem com a vida, você que acha que sua família está de boa, está tranquilão, não está de boa, não, a gente está tranquilo. Meus irmãos, o diabo, ele teve a audácia de tentar Jesus com pão. Já imaginou isso? A audácia de tentar Jesus com pão, o Senhor dos senhores, aquele que na sua sabedoria criou o trigo, naquele que sua sabedoria criou o universo, mas ele, meus irmãos, na sua audácia, achava que no momento de fragilidade, porque Filipenses vai dizer que Jesus Cristo ele se esvaziou por completo da sua divindade, não que ele deixou de ser Deus, mas ele não usou a sua divindade para fazer assim, teve que vir anjos e dar de comer a Jesus. Ele não quis fazer isso, porque ele podia fazer assim, meus irmãos, e está no banquete. Mas ele se esvaziou, e em sua humanidade perfeita, completa, ampla, ele viveu como eu e você. Então o diabo olhou e disse: vige, 40 dias com fome, esse homem come até pedra com açúcar. Aí ele chega, meus irmãos, e tem essa audácia. Primeiro ele vai questionar o quê? O amor de Deus para com Jesus. Ele vai questionar a filiação, se você é filho de Deus. Como eu disse, meus irmãos, pouco antes, no capítulo 3, no verso 17, Jesus tinha ouvido a voz do Pai que dizia: este é o meu. Pouco tempo depois vem o diabo e diz: se você é filho, não estão percebendo a audácia do inimigo? Ele vai tentar você naquilo que você menos imagina, naquilo que você jamais apostaria, em coisas que você jamais duvidaria, porque ele é audacioso, e ele vai colocar o que tiver nas suas mãos para lhe derrubar. Então, se você é filho, mais tarde na crucificação, o diabo vai usar o mesmo argumento. Dessa vez ele vai usar uma voz de um soldado. O soldado vai dizer: se ele é filho de Deus, que desça da cruz e creiamos nele. Se ele é filho de Deus. Então o diabo vai usar isso no deserto e vai usar mais uma vez na crucificação. Então, meus irmãos, ele não vai parar. Ele é audacioso,
Ele é o pai da mentira. E ele tem, meus irmãos, milhares de anos de experiência em tentar homens e mulheres. E a gente muitas vezes vive uma vida de peito aberto. Jesus Cristo, meus irmãos, estava no deserto. Ele não estava passeando, não. Ele estava orando. Você poderia dizer, vixe, foi o pior momento para Satanás tentar Jesus, porque ele vinha de uma vigília de 40 dias de oração. Às vezes Satanás tenta você quando termina o culto, chega em casa. Terminando o culto, chegando em casa e tendo uma briga, uma confusão dentro de casa. Você, mas eu acabei de chegar no culto, não importa, ele não está nem aí, ele não respeita culto, ele não respeita a vigília da oração, ele não respeita nada, ele vai tentar. 40 dias de oração. E o diabo vem oferecer pão. Pão, meus irmãos, só pão. E a gente vai olhar para Gênesis e vai ver que essa desesperança, levar o cristão à desesperança, no sentido de repensar, de fato, será que Deus me ama? Será que a dificuldade que está chegando aqui na minha vida não mostra que Deus não me quer bem? Ele quer levar você a questionar a paternidade. Esse é o foco. Qual é o foco, Satanás? Que você questione. Que você questione Deus, que Ele é seu Pai. Que você questione a bondade do Senhor. Que você questione a misericórdia do Senhor. Ele quer que você questione os propósitos do Senhor para a sua vida. Olha em Gênesis. Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, e ele perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Meus irmãos, a gente sabe, né, que uma mulher falando com serpente não ia dar em nada bom. Não sabemos onde estava Adão aqui agora. O que estava fazendo Adão? Estava pescando? Estava brincando de amarelinha no jardim? Não sabemos. Isso a gente vê agora um parêntese importante sobre a importância da liderança masculina na nossa casa. Quando o homem dorme, a mulher fala com a serpente. Quando o homem dorme, a mulher fala com a serpente. E aí, meus irmãos, em um momento inusitado, está lá Eva, tipo chapeuzinho vermelho, né? Aí, olha, uma serpente. A serpente, olá, Eva, você está tão linda. Gente, a serpente fala. Que legal. E aí começou ali um diálogo. E é como, meus irmãos, que a serpente começa a embaralhar a cabeça de Eva. É como se ela dissesse, foi isto mesmo que Deus disse? Que você não comerá nada, não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Meus irmãos, foi isso que a palavra do Senhor nos diz? O que foi que o Senhor disse? Comerás de tudo que tem no jardim. Só não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha, pode comer jaca, pitomba, pode comer manga, olha, você pode se panturrar, Adão e Eva, né, de acerola, pode, coma tudo que você quiser. Faça suco de tamarindo sem açúcar, está à disposição aí para você. Agora, não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a serpente, Raimundo, e distorce. Distorcer a palavra do Senhor é a função de Satanás como um tentador. Ele vai dizer em Mateus, está escrito, manda que se transforme, e aí Cristo ele vai rebater Satanás também com a Bíblia. Então, uma área que é muito usada por Satanás para nos tentar é a Bíblia. Incrível isso. Satanás usa a Bíblia para embaralhar o cristão. E Satanás conhece mais a Bíblia do que os cristãos. Porque ele conhece de ter vivido todas as experiências que tem na Bíblia, ele estava lá.
lutando contra, embaralhando, dificultando, emperrando. Ele conhece toda a história da salvação. Ele conhece tudo. Então, o crente que não conhece a palavra de Deus pode achar, meus irmãos, que realmente Deus não ama. Então, o que Satanás está querendo inculcar na vida de Eva e de Adão, e que deu certo, e agora de Jesus e na nossa, é o seguinte: olha, se você é filho de Deus, você não é cristão? Se você é filho de Deus, então por que você passa necessidade? Se você é filho de Deus, por que você está desempregado? Por que você tem depressão? Por que você tem ansiedade? Você não é filho de Deus? Quem é filho de Deus não pode ter essas coisas. Aí você: é verdade. Acabou de ouvir a voz da serpente. Percebe? Se você é aquilo, porque você é cristão e sua família é desestruturada, porque seus sonhos não são realizados. E a serpente fala, e ela fala, e ela fala. E qual é a conclusão que ela quer que você chegue? Chegue à desesperança e diga: Deus esqueceu de mim, Deus não é bom, Deus não existe. Qual é o contra-ataque, meus irmãos? É confiar na vontade e provisão de Deus. É preciso confiar que Deus é Pai. Você precisa, se você não acreditar que Deus é Pai, que Ele cuida de você, você vai ser um alvo fácil de Satanás. Porque você pode muitas vezes acreditar que Deus criou a terra. Quando Deus disse: haja luz, houve luz. Você crê? Eu creio. E crê que Deus está com você? Aí eu não sei, porque assim... de fato, fazer o mundo é difícil, mas assim, me ajudar nessa enfermidade, não sei. Percebe a contradição que a gente se envolve? Então, qual foi o contra-ataque de Jesus? Cristo respondeu: está escrito. Ele disse: está escrito? Aí Cristo: nem só de pão viverá o homem. Eu quero pão, eu gosto de pão. Cristo comia um pão com peixe, tem esse negócio de hambúrguer não, de X não, era pão com peixe. Ainda tirava as espinhas na língua. Era pão com sanduíche da época. Cristo vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Meus irmãos, a resposta de Cristo foi fantástica e rápida. Jesus fala com autoridade, sua resposta é firme, é contundente. Diferente de Eva, ele não fica rebatendo com Satanás. Não é assim, não sei. Não. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Enquanto, meus irmãos, a mulher vai responder: olha, podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Já acrescentou, porque a Bíblia não fala não toque na árvore, não coma do fruto da árvore. Quando você começa a querer, meus irmãos, conversar com Satanás, fazer um contraponto com ele, você acaba se envolvendo na trama da teia dele. Você estar com a Bíblia na mão, meus irmãos. A resposta de Cristo foi clara. Está lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que vai dizer: assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Essa foi a pedagogia dos 40 anos do maná. 40 anos comendo maná. Lembra que eu já brinquei aqui? Era sopa de maná, escondidinho de maná, lasanha de maná, cozido de maná, pirão de maná. E o povo teve que conviver com isso por 40 anos. O povo não aguentava mais, mas era importante eles terem compreendido que era nem só de pão viverá o homem. Pão não é suficiente. Deus é quem nos supre. Eu sou dependente de meu Pai e de sua palavra, não de pão. Eu e você, meus irmãos, temos que viver pela mão de Deus e não pelo pão que Ele nos dá. Se a palavra de Deus, ou seja, se a sua vontade é que fiquemos momentaneamente sem pão, então ficarei. Porque é melhor ter a comunhão com Deus do que saciar a minha fome
momentânea. E aí a gente vê esse texto de Romanos 8, 28, que nos explica isso. Vamos ler juntos? Sabemos esse é o principal contra-ataque contra esse ataque do diabo. Veja, esse texto é mal entendido. Muitos leem assim: se eu fiquei desempregado, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus vai me dar um outro emprego melhor. Mentira, ninguém prometeu isso. Deus não prometeu isso. Jesus Cristo não prometeu isso. E a gente sabe na prática que isso é mentira. Mas a gente esconde. Porque se você não entende, meus irmãos, a teologia bíblica correta, você pode ser levado à desesperança. Acha, mas meu Deus, a fábrica fechou. Eu recebi uma promessa de que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. E eu estou agora com o pirex na mão, esperando um novo trabalho, uma promoção. E aí você vai descobrir na prática que vai demorar uns 2 anos para ser recolocado. Vai ter que baixar de nível. Eu sei. Que Deus é esse? Que pai é esse? Que pastor é esse? Compreendeu? Artimanha? Mas quando você compreende o texto bíblico corretamente, você vai entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe por quê? Porque, meu irmão, se é com barriga cheia ou com barriga mais vazia, se é passando bonança ou tendo dificuldade, o alvo que Deus tem para nós é que nós tenhamos o quê? A imagem de seu Filho. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, no sentido de que todas as coisas estão sendo usadas, forjadas, para forjar Cristo em nós. E aí quando nós aprendemos a viver na fartura ou na ausência, na escassez, o caráter de Cristo é formado, forjado em mim. E eu louvo a Deus, não porque tudo vai bem, mas porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a diferença. Enquanto aquele que não compreende Cristo, ele vai se afastar, o caráter de Cristo não vai estar nele, pelo contrário, ele vai agora questionar a paternidade, o amor, o pastoreio de Cristo, vai para outro canto. Meus irmãos, se ser cristão significasse ter tudo do bem e do melhor, nós estaríamos com uma igreja abarrotada. Teríamos que fazer uma filial em Marte, porque na Terra não caberia. Mas nós, meu irmão, do lado de cada eternidade, não é assim as coisas. Do lado de cada eternidade é dificuldade, é problemas emocionais, é problemas familiares, é dificuldade no trabalho, é doença física, a idade chega, aparece uma coisa e vai aparecer outra, é um diabetes que apresenta, que é assim com o diabo, né? Diabetes. É não sei de quê, é um cansaço, é bico de papagaio, é não sei de quê, e começa a aparecer um monte de bicho. Aí você, mas Deus, rapaz, eu nunca prometi nada disso, estou entendendo, porque você fica dizendo, Deus, onde é que o Senhor está? Meus irmãos, a gente muitas vezes questiona, a gente vê na Bíblia, muitos feitos. A palavra do Senhor diz que Elias era um homem como nós, com os mesmos defeitos, não é verdade? Orou e não choveu, fez-se sol. Depois orou e fez-se chuva. E a gente pergunta, onde está o Deus de Elias na minha vida? Onde está o Deus de Elias na minha vida? Eu estou passando necessidade, eu estou no sofrimento. Onde está o Deus de Elias? Pergunta errada. Pergunta correta é, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Deus está onde sempre esteve. Mas, meus irmãos, o segundo ataque é levar o cristão a testar Deus. Esse é bem interessante. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se você, de novo, né?
Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Olha. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Esse texto existe. O diabo usou, meus irmãos, Salmo 91, 11. O Salmo 91 que os crentes gostam de deixar assim para... né? Chegar no quarto, né? O diabo usou o Salmo 91, viu? O Salmo 91. O versículo 11. Ele usou. Salmo 91, 11. Meus irmãos, Jesus tinha combatido o ataque anterior, dizendo que confiava em cada palavra de Deus, que confiava na provisão de Deus, não se dando por vencido, por satisfeito. Agora ele vai testar a qualidade desta confiança. Aqui, o inimigo está dizendo, bem, já que você confia tanto em Deus, então experimenta-o. Você não falou que nem só de pão verá o homem, mas da palavra do Senhor? Você não disse? Disse. Então agora, cumpra-se. Está escrito. Olha como ele lê a Bíblia. Está escrito. Experimenta. Verifica se de fato é verdade o que está escrito, o que você acabou de dizer. E ele então, meus irmãos, confirmou a tentação, mais uma vez usando um trecho das Escrituras. E é interessante que esse Salmo 91, ele fala de segurança do crente dentro das tribulações. Olha que coisa. O Salmo 91 fala da segurança do crente diante das tribulações. E o diabo vem com esse salmo para dizer, nenhum mal te sucederá, lança-se aí. O texto vai dizer, como é o texto? Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga alguma chegará à tua tenda. Meus irmãos, Satanás, ele usa a palavra errada, só que ele usa com convicção, com firmeza. Ele fala, você não falou agora que crê, que vive pela palavra de Deus? A palavra diz que nenhum mal te sucederá, então pula. E ele fala, meus irmãos, com segurança, e aqui nas entrelinhas, o que ele está dizendo? Jesus, olha, não está escrito que nenhum mal lhe sucederá? Então, se você pular, certamente não morrerás. Lembraram? Se você pular deste penhasco, Jesus, certamente não morrerás. Que foi o que ele disse, não pode usar abençoado, né? O que foi o que ele disse em Gênesis 3. Olha o que ele vai dizer, meus irmãos. Disse a serpente à mulher, certamente vocês não morrerão. Olha a firmeza. Esse negócio de que só a salvação em Jesus, isso não existe. O povo fala com firmeza, fala com força. O diabo diz, certamente não morrerão. Para com isso, Deus sabe que no dia em que deles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. A semelhança do que aconteceu com Jesus, aconteceu com Eva. Ele deixou claro. Alguns comentam que nada, esse negócio de inferno, certamente não existe inferno. Quer dizer que se você não crer em Jesus, não entregar sua vida a Jesus, você passará a eternidade sem Deus? Certamente isso é mentira. Ele fala com convicção, com peito, sabe, enche o peito de ar. A questão é, meus irmãos, Jesus confiará sem experimentar? Desde que Deus prometeu preservá-lo do perigo, é certo criar um perigo só para ver se Deus realmente fará como disse? Meus irmãos, muitos cristãos de hoje em dia se submetem a ficar testando as promessas de Deus de forma leviana. Tem uma promessa muito boa, que diz o seguinte, ó, eu nunca vi um justo mendigar um pão. Vá na Cracolândia, você vai ver crente lá. Como compatibilizar uma coisa com a outra? Crente lá, na Cracolândia. Pessoas bem-sucedidas,
cristãs e que se deixou levar pelo vício. As promessas do Senhor, meus irmãos, não é um salvo-conduto para a gente fazer o que quiser. Meus irmãos, tem coisas que a gente não conhece. Eu creio piamente na palavra do Senhor, que está no Salmo 139, que diz que os nossos dias foram escritos antes da criação do mundo. Cada dia escrito é terminado. Mas eu tenho que fazer a minha parte. E não posso sair agora correndo como desgovernado, dizendo, olha, já que os meus dias estão escritos no livro da vida, Deus escreveu, então eu posso correr tranquilamente que nenhum mal me sucederá. Caiu 1.000 à direita, 2.000 à esquerda, e eu não serei abalado. E a gente começa a criar essas caixinhas de surpresa, caixinhas de promessa, que a Bíblia não nos dá. E aí o crente começa, meus irmãos, a provar Deus. Vou dar alguns exemplos. Tem crente que, porque ouviu Isaías 53:4, que diz, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Tem crente que não toma remédio por conta desse texto. É tentar Deus. Está dando voz à serpente. Está caindo na artimanha do inimigo. Porque, meus irmãos, a medicina de lá para cá já mudou alguma coisa. Já mudou muita coisa, na verdade. Então alguém diz, você não é crente? Por que toma Anadol? Você, desgraçado, eu estou com enxaqueca, arreda. Mas alguém pode dizer isso. Se você é crente, por que você está tomando isso? Por que você está fazendo terapia se você é crente? Por que você está fazendo aquilo se você é crente? Essas são palavras que precisamos ouvir e interpretar de onde elas vêm. Quem fala, meus irmãos, não está falando às vezes por mal, não. Mas às vezes essas palavras, essas pessoas usam sem saber, reproduz a palavra da serpente. Assim como Pedro repercutiu a voz da serpente quando disse para Cristo, não, Senhor, o Senhor não morrerá. Então Cristo diz, arreda Satanás. Não é que Pedro é Satanás, mas aquilo que ele falou não coaduna com os valores do reino. Então isso pode ser alguém que você ama. Alguém não já ouviu isso? Olha, quem é crente não tem depressão. Já ouviram isso? Aí pode ser alguém que você ama, pode ser até, às vezes, até um pastor falou isso de púlpito. Um parente. Aí você, e agora? Meu Deus, o que é que eu faço agora? Eu tenho minhas questões, eu preciso resolver. Meu Deus, eu estou sem fé. Aí acrescenta-se a depressão, a uma crise de incredulidade. E a pessoa começa a ter mais coisas colocando nas suas costas. E aí você vai lembrar desse texto e vai dizer, opa, não tomarás o Senhor teu Deus. Não. Aquilo que tiver a meu alcance, eu vou fazer, sabendo que o Senhor está comigo todos os dias. Então, meus irmãos, essa tentação mostra que há esses atalhos. Por isso que o contra-ataque é o quê? Não colocar Deus à prova. Ele respondeu, também está escrito. Vamos falar de Bíblia, bora. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo usa Salmo 91. Jesus usa Deuteronômio 6:16. É tudo Bíblia, irmão. É de espada. É de espada. A confiança verdadeira, meus irmãos, aceita a palavra de Deus e não necessita atestá-la. Você é filho. Aproveite. Deus cuida de você. Glorifique a Deus. Mas não precisa atestar isso. Não precisa provar isso. A confiança não experimenta, não põe condições ao nosso serviço a Deus e não continua exigindo mais prova, pelo contrário. Assim, meus irmãos, por mais que passemos por dificuldades, carências materiais, enfermidades emocionais, físicas, sobre hipótese alguma podemos questionar o amor de Deus, porque ao fazermos isso, estamos abrindo uma brecha para a serpente entrar na nossa cabeça e fazer a maior bagunça. Quantos abandonaram a fé depois de questionarem a bondade de Deus?
Quantos abandonaram a fé depois de uma dificuldade? Às vezes perdeu um ente querido, passou por uma situação familiar complicada, abandonou a fé. Disse, não, se Deus existe, por que Ele permitiu isso na minha vida? Estão percebendo a estratégia? É a mesma estratégia usada pela serpente. Terceiro ataque, meus irmãos, que ele vai fazer é o da idolatria. Ele vai dizer, olha, depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse, aí é alguém que está devendo, está no SPC, Serasa, tem 2.000% de empréstimo consignado, já está com a casa, moto, tudo no nome de agiota, mas ele chega e diz, tudo isso lhe darei. O cara não tem R$1, mas ele chega diante de Jesus com pompa de novo. Você já imaginou, meus irmãos, se chegar diante de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, criou, Matos, todas as coisas, fala, tudo isso lhe darei. Mas observe que isso não vai brincar com coisa séria. Ele não vai desdenhar, vai dizer, você bebeu caldo de cana estragado, isso tudo é meu filho. Não, ele vai, meus irmãos, sempre na palavra. Então o diabo diz, tudo isso lhe darei, se você prostrar e me adorar. Todos os reinos. Observe, meus irmãos, que o mundo jaz no maligno. O que o diabo tem é influência nos reinos, mas não os reinos, porque do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todos os reinos, vai dizer o diabo. Que tremenda reivindicação, né? E ele, meus irmãos, em seus próprios termos, o diabo tem essa audácia de oferecer a Cristo todos os reinos da terra, como se fosse ele o Senhor, mesmo sendo, na verdade, Jesus o Senhor de todas as coisas. Só que este mundo da qual ele fala, poderia ser interpretado como mundo valores, sistema de valores. Esse sim pertence ao inimigo, mas não o mundo criado. Meus irmãos, então podemos incorrer que aqui o diabo ele quer ser adorado. Olha só que coisa. A idolatria é uma das maiores estratégias e mais antigas estratégias de Satanás para tirar as pessoas da verdadeira adoração. Mas, meus irmãos, há vários tipos de idolatria. A idolatria religiosa, que é aquela em que você faz uma imagem. E até eu fiquei sabendo um tempo desse que uma pessoa ficou 20 anos adorando uma imagem e descobriu que a imagem não era uma imagem religiosa. Você viu isso na internet? Era uma imagem, uma escultura de um artista. Então, quando você, e permita, se você está aqui hoje e tem essa prática, a minha função como pastor é, à luz da palavra, lhe orientar. Se você, diante de uma fotografia, diante de uma escultura, você se ajoelha ou em coração, em fé, reverentemente, olha para aquela imagem e deposita a sua fé naquela imagem, pede alguma coisa àquela imagem, não importa se aquela imagem é uma figura cristã, como São Pedro, São Benedito, São não sei quem, ou se é uma figura de quaisquer outras religiões, religiões de matriz africana, religiões orientais, religiões indianas. Não importa se aquela figura tem nome de personagens cristãos ou não, essa é uma idolatria, você está incorrendo em um pecado muito grave. E essa é uma grande estratégia do inimigo, de fazer você não adorar a Deus. Mas há também, meus irmãos, outras idolatrias. Há outras falsas adorações. Há muitos que adoram um Deus extra-bíblico, um Deus antibíblico, um Deus sem cruz, um Deus sem ressurreição. Bom, querido, você que está aqui esta noite, alguns visitantes, eu não posso me eximir de falar isso, mas alguns, por exemplo, são espíritas, e dizem que são cristãos, não são cristãos. Não são cristãos.
Porque quem é adepto do Espiritismo não crê na morte expiatória, substitutiva, vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tampouco crê na sua ressurreição ao terceiro dia. E tampouco crê na ressurreição dos mortos. A essência do cristianismo é isso. A essência. Agora, pegar a parábola de Jesus, ensinamentos de Jesus, não o torna cristão. O que o torna cristão é quando você tem, por meio da fé, você entende que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados. É quando você entende, meus irmãos, que por meio da fé, nessa maravilha que Deus fez, quando você compreende que quando Deus Pai olha Jesus na cruz, Ele me vê, Ele lhe vê. E quando Ele olha para você agora, Ele vê Jesus. Essa é a teologia bíblica da salvação. Então, meus irmãos, há o Deus dinheiro, há o Deus próprio ventre, há muitos e muitos. E a gente vê que em Gênesis 3, num paralelo, nós vamos ver que o homem, ele vai ser expulso. Eu não vou ler tudo não, é um texto grande. O homem vai ser expulso. E ele vai buscar agora, meio que tateando, encontrar-se com esse Deus. Depois que Adão e Eva são expulsos do paraíso, dá-se início às religiões. A religião é o homem buscando Deus, tateando no escuro. Enquanto que o cristianismo é Deus vindo, se fazendo carne em favor do homem. Logo, meus irmãos, o contra-ataque é adorar a Deus em espírito e em verdade. Cristo então olha para Satanás e diz: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Cristo falou, meus irmãos, de maneira contundente: retire, Satanás. E é esse, meus irmãos, o nosso contra-ataque. Nós precisamos retirar toda e qualquer influência satânica das nossas casas, das nossas vidas, do nosso dia a dia. Eu não posso dizer, meus irmãos, como Cristo disse: retire-se, Satanás, como se eu pudesse fazer um exorcismo de Satanás. A gente pode, em nome de Cristo, para uma pessoa que está momentaneamente possessa, a gente pode dizer: sai em nome de Jesus. Mas a gente não pode dizer: saia da minha vida para sempre, e que você nunca mais me influencie, e que você nunca mais lance os seus dardos, e que você nunca mais me tente. Sou eu que preciso, meus irmãos, retirar toda e qualquer influência de Satanás em minha vida. E aí algumas questões práticas. Retire objetos de idolatria de sua casa e de sua vida. Não apenas idolatria religiosa, mas cuidado com a idolatria do dinheiro. Cuidado com a idolatria da beleza. Idolatria do ego, da soberba. Cuidado com todo tipo de idolatria. Quando você coloca qualquer outra pessoa ou coisa diante de Deus, é idolatria. Foi por isso que Deus, quando chamou Abraão, pediu para Abraão sacrificar Isaque. Porque Isaque era o fruto da promessa, mas acabou se tornando um laço entre Abraão e Deus. Abraão já não tinha mais, meus irmãos, aquele zelo por Deus depois de Isaque. Isaque, que era a bênção, acabou se transformando em um símbolo que por pouco não viraria idolatria. Isaque na terra e Deus no céu. Poderia ter dito a Abraão: Isaque na terra e Deus no céu. E então Deus diz: olha, traga Isaque e sacrifica-o, porque não podemos amar a Deus menos de qualquer outra coisa. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Se você ama o seu cônjuge mais do que a Deus, você está cometendo idolatria. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, também está cometendo idolatria. E aí você nem vai amar a Deus como convém, nem vai amar ao seu filho como convém. Vai ser um amor ruim, vai ser um amor defeituoso, vai ser um amor que vai ter muitas coisas
difíceis de lidar, porque o perfeito amor está em Deus. Então, quando você ama a Deus em primeiro lugar, aí você vai conseguir amar ao próximo como a si mesmo. Você vai conseguir amar o seu cônjuge, amar os seus filhos com o amor que deve ter. Quando você inverte, você não vai ter nenhum, nem o outro. Retire do seu lazer lugares onde a promiscuidade é mais propagada. Retire-se, Satanás. Ah, mas aquela boate eu não posso retirar, então eu me retiro. Eu me retiro. Meus irmãos, por vezes eu não posso retirar Satanás, mas eu posso me retirar daquela influência de Satanás. Retire amizades que claramente trabalham para o seu mal. Tem amizades, meus irmãos, que é clara má influência. Má influência. Adolescentes que estão aqui, ouçam o conselho de seus pais. Tem adolescentes que acham que os pais não devem saber quem são os amigos dele, não. Claro que tem que saber, porque tem gente que é péssima influência. Péssima influência. A palavra do Senhor vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Retire, e você vai saber. Tem gente que só lhe estimula para o mal, só lhe oferece coisas para o mal, só lhe chama para lugares onde há maldade. Você, meu querido, tu é punk aí. Retire. Ah, mas eu vou perder a amizade. O discipulado com Cristo é radical, meus irmãos. Ele vai dizer, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o. Arranque-o. Muitos desses ditos amigos trabalham arduamente nos oferecendo propostas pecaminosas, como bebidas, drogas, prostituição, conversas profanas. E atenção, meus irmãos, o mundo está sob a influência maligna. Não há lugar nesta terra neutro. Em todo lugar há influência maligna. Estamos em uma guerra. Você precisa compreender que está em uma guerra. Você precisa vestir as armaduras espirituais. Você precisa ter um caráter santo, uma atitude de quem está em uma guerra. Senão você vai ser um alvo fácil. Retire filmes e músicas que estimulam a sensualidade, ou que promovam a violência, ou ainda a prática de ocultismo e espiritismo. Eu vejo crente cristão assistindo filme de terror. Meu irmão, tem um filme de terror aí que chega a me arrepio. Eu que não vou assistir esse negócio. As meninas de cabelão pequenininha. Já viram esses filmes aí? Mas, irmão, isso não faz bem não, Elias. Olha, e tem até histórias aí, não posso provar. Tem até umas histórias aí, né? De que morreu, que não sei o que, lá no set de filmagem, pastor Zilton, e não sei o que e tal. Meu irmão, você vai assistir um filme no cinema com pipoca, aí tá a menina subindo na parede, o demônio vai lhe pegar. Aí chega em casa, pai, mãe, só dormir com o Senhor. Cadê o machão agora? Meus irmãos, brincadeiras à parte, isso não é bom. Esses filmes, inclusive, têm uma indicação de idade alta, mas tem pai que se acha forte o suficiente e acha que o seu filho é sabido o suficiente, com 14 anos, para assistir essas coisas punk. E eles invocam o mal. Eles ensinam, matos, a invocar o mal. Ensinam a fazer práticas ocultistas, esquisitas, bruxarias. Hoje, bruxo é bonito. Olha, é bruxo. Tem crente comemorando o dia de Halloween. E, meus irmãos, elimine essas influências. Ela não é bom. Estamos em guerra, estamos em batalha. E aí você fala de boca, né? Retire-te, Satanás. Mas você mesmo chama Satanás para dentro de casa, quando você coloca coisa que não é adequado. Filmes que não são adequados, literatura que não é adequada. Ah, mas eles têm que saber para poder eles se fortalecer. Não, Nina, não. Essa é uma outra serpente falando, que diz, olha, você não pode falar de ocultismo se você não conhece. Meu querido,
não tenho tempo para isso não. Como é que eu vou ler agora, Raimundo, 20 livros de bruxaria? Aí, só depois de ler 20 livros de bruxaria, de como invocar essa coisa toda ruim, aí é que eu vou poder dizer à igreja, olha, o ocultismo é ruim. Ai, que conversa fiada. Vai cair nessa? Não caia nessa, meu irmão. Não, ele tem que conhecer as coisas espirituais. Meu irmão, não caia nessa não. Não entre nessa, cai fora. Essa turma coloca muito isso. Retire tudo isso, retire as distrações de sua vida, que impede de ser produtivo. Cuidado com a sua casa. Observe como está o seu filho, como é que está a sua esposa. Tem muitos maridos que não olham para suas esposas, não perguntam como elas estão, quais são as suas... Olha, tem que perguntar o seguinte, marido, sente com a sua esposa e pergunte assim, quais são as suas dores? Porque vai ter. Pode perguntar para a mulher, eu faço uma aposta. Você chegar para a mulher e dizer, amorzinho, vem cá, vamos sentar. Vamos aqui, vamos orar. Fale sobre as suas dores. Agora se aguente. Traga 1 litro de água para deixar perto de você. Um amendoizinho, porque vai render. A gente não conversa mais. É preciso que analise, meus irmãos, a casa é o lugar mais atacado. O povo fala da igreja, mas a igreja é em segundo lugar. Primeiro é a casa, porque a igreja é a soma das casas. A igreja é a soma das famílias. É a casa, meu irmão, onde muita coisa entra, tentações, mundanismo, sincretismo, secularismo, tudo isso vai entrando dentro de casa, e essa mulher não tem mais tempo para conversar, para ouvir, como é que você está, quem são os seus amigos, filho adolescente, como é que está, ouvir, falar, orar. Às vezes um dos cônjuges está passando por uma enfermidade, uma dificuldade emocional, e está todo mundo achando que está tudo bem maravilha. Não, está todo mundo bem, a gente tem comida, tem cuscuz, tem macaxeira, tem ovo na geladeira, tem até carne. Não, como é que pode estar triste? Meu irmão, não pode ser assim. Não é só de comida. Tem uma música na manhã, amanhã gosto de uma música, eu sempre boto para ela ouvir, Núbia Lafayette. Deve ser de 1600 essa mulher. Aí tem uma música que ela gosta muito de ouvir que fala, né? Não é casa e comida que faz uma mulher feliz. Isso aí mesmo. Porque a gente acha que não. O homem, isso é a gente homem, tá? Não, se tem casa e comida, a mulher está feliz. Isso se o mundo está dizendo que não faz feliz, imagina a gente que é crente. Tem que sentar, tem que ouvir, tem que passear, tem que ter tempo para lazer, para fazer coisas juntas. Meus irmãos, isso é estratégia. Porque a verdadeira adoração acontece na igreja, mas também acontece na nossa vida. Quando foi a última vez que você, como família, saiu para passear, saiu para comer em casa, assistir um bom filme com pipoca, para fazer coisas alegres, aí os filhos crescem distante dos pais. Meus irmãos, grandes estratégias do inimigo. Precisamos cultivar uma vida de adoração na nossa família. Leitura bíblica, manter-se firme nas programações que nós temos na igreja. Meus irmãos, eu não gosto de falar muito disso, porque parece que é loja, né? Mas não é loja não estou vendendo nada não. Tudo que a gente faz na igreja é para o bem-estar da membresia. É pequeno grupo multiplicador, tem um foco. É escola dominical, tem um foco. É juventude, tem um foco. É de casais, tem outro foco. Mas aí a pessoa está na estratosfera, está voando, aí não participa. Tudo isso, meus irmãos, é fortalecimento. Cultivar bons hábitos na igreja e fora dela, ler bons livros evangélicos, ler boas músicas, fazer boas amizades. Você ouve música em casa? Tem que ouvir música em casa. Eu não gosto muito de ouvir música. É meu. Eu só ouço muito no carro.
Mas Carlinha bota lá na Alexia. Carlinha bota na Alexia. Eu não boto. E eu parei no Novo Som, no meu gospel. Outra vez eu botei Cates Barnea. Não sei quem já ouviu Cates Barnea, né? Estava ouvindo ontem Cates Barnea. Importante, você cria, Jefferson, uma atmosfera propícia para dizer, retire-se Satanás. Meus irmãos, a frase, retire-se Satanás, é muito fácil de dizer, mas é mais difícil de viver. Porque viver retirando Satanás das nossas vidas é muito mais complexa. Por isso, meus irmãos, depois disso, então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Meus irmãos, Cristo não transformou pedra em pão, não botou um banquete. Não sabemos o que os anjos vieram fazer. Talvez Deus mandou um anjo cozinheiro, que fez um prato bom, não sabemos. Mas vieram os anjos e o serviram. Agora, na versão de quem? De Lucas. Mesmo texto em Lucas. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até... Eita! Essa é a questão, irmãos. Até ocasião oportuna. Se há uma guerra, não há tempo para a gente ficar vacilando. É preciso, meus irmãos, ter essa vigilância. Eu acho que tinha um outro texto. Não saiu, não? Mas eu vou ler aqui. Diz a palavra do Senhor: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8 vai dizer: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, quero concluir dizendo o seguinte: nossa salvação está garantida em Cristo Jesus. Iremos morar na Nova Jerusalém, mas até lá nós temos uma vida, temos uma família. E até chegarmos lá, o diabo vai nos atentar, vai tentar nos causar dor, tristeza, desânimo, desesperança. Nós precisamos, meus irmãos, estar atentos. Estamos em uma guerra espiritual, mas lembre-se, nessa guerra espiritual já lutamos como vitoriosos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo.